eu quero compartilhar com vocês a palavra, falando sobre o tema quem somos em Jesus. Quem somos em Jesus. Estamos começando 2024, e nesse começo de ano, é muito importante termos uma noção cada vez mais ampla da nossa identidade. Termos uma noção cada vez mais profunda de quem nós somos. Porque isso vai ser decisivo, vai ser um fator que Deus vai usar para a gente se movimentar por fé e acessar tudo aquilo que Deus reservou para nós. Não tem como vivermos as promessas de Deus se nós temos dúvida de quem nós somos. Promessas de Deus não é para quem tem dúvida de quem é. Promessa de Deus é para quem tem certeza de quem Jesus tem nos tornado. Então nós temos nos tornado filhos de Deus, que amam a presença de Deus, que se movem pela fé, e isso é um decisivo para nosso ano de 2024, ele ser exponencial, ele ser extraordinário. Uma das chaves do amadurecimento é ter um novo nível de discernimento sobre a nossa identidade. Por quê? Porque discernir cada vez melhor a nossa identidade é uma chave. É uma chave do reino do céu sobre nossas vidas. Pessoas que têm uma identidade mal definida ou uma identidade abalada, são pessoas frágeis, inseguras e que caem com muita facilidade. Pessoas que não têm uma identidade bem definida, estão sempre buscando aprovação nos outros, buscando apoio nos outros, buscando se conhecer naquilo que os outros falam ou deixam de falar. E isso é um risco muito grande, porque se a nossa identidade for abalada, a gente vai ser pessoas muito frágeis, pessoas muito inseguras, pessoas muito suscetíveis às armadilhas por causa da busca por aceitação. Em contrapartida, se nós tivermos a nossa identidade bem definida por Jesus e mantida por Ele, nós avançaremos em fé, superando cada obstáculo que vai surgir na jornada. E mais do que isso, nós seremos aperfeiçoados em autoridade e maturidade. Olha que interessante, irmão, quem tem identidade bem definida, essa pessoa é aperfeiçoada em autoridade e em maturidade. Essa pessoa tem uma clara noção do que Jesus ele espera, do que Jesus ele está propondo, e essa pessoa ela se lança no cuidado de Jesus. A identidade faz isso conosco, faz a gente se lançar. Eu não tenho medo, eu não tenho reserva. Eu sei quem eu sou em Cristo e isso faz eu mergulhar de cabeça no que Ele tem para mim. Não faz eu botar o pezinho para ver se a água está fria e tirar o pé. Não faz eu testar Jesus para ver se Ele é bom mesmo, porque eu já sei que Ele é bom. Eu já sei que Ele é fiel. Eu já sei que Ele é misericordioso. Eu já sei que Ele é bondoso. Alguém diz amém? Então se a gente já sabe, por que nós temos reservas? Por causa da nossa identidade que está fragilizada. Por causa da nossa busca por aceitação. Porque nós queremos fazer se os outros nos aplaudir ou nos elogiar. Porque nós queremos fazer se alguém está conosco, nos apoia, ele emite elogios daquilo que você está fazendo. Não, irmão, se Jesus está dizendo, nós como povo de Deus precisamos ter uma identidade bem definida e simplesmente fazer o que tem que ser feito. Por que isso é importante? A estratégia do inferno é lançar uma crise de identidade no povo de Deus. Você pode dizer isso comigo? A estratégia do inferno é lançar uma crise de identidade. Porque se você for alguém que tem crise de identidade, sabe o que vai acontecer? O diabo e o inferno vai conseguir te paralisar muito fácil. Satanás e os seus demônios vão conseguir te confundir, te distrair, num abrir e fechar de olhos.
Se você não sabe verdadeiramente quem você é, os seus erros, as suas escolhas erradas, os seus defeitos, vão fazer o diabo lançar uma crise de identidade, a ponto de você falar: nossa, eu errei, está tudo perdido para mim. Agora, se você tiver uma identidade firmada em Cristo, toda a estratégia do inferno, do diabo, dos demônios, de lançar uma crise de identidade será frustrada, vai ser paralisada. Então, uma crise de identidade, ela lança distrações sobre quem nós somos, e aí quando você vive vitórias ou derrotas, quando você vive ganhos ou perdas, quando você vive sucessos ou fracassos, você se embriaga com aquilo de tal jeito que aquilo gera uma crise de identidade em você. É interessante, irmãos, o quanto que vitórias e derrotas, sucessos e fracassos, ganhos e perdas, têm o poder de embriagar as pessoas. Você sabia que tem filhos de Deus que se embriagam com as vitórias? Você sabia que tem filhos de Deus que se embriagam com as derrotas? Tem filho de Deus que quando acessa um nível de bondade, de graça, de misericórdia, de favor de Deus, aquilo gera um nível de embriaguez, que a pessoa, ela esquece quem ela é. Tem pessoas que passam por derrotas tão duras na vida, que a derrota, ela gera uma crise de identidade na pessoa. E a pessoa já não sabe quem ela é. Ela fica embriagada com a derrota. Quando nós temos uma identidade firmada em Cristo, olha o que acontece. As vitórias e as derrotas não dizem quem eu sou. O sucesso e o fracasso não diz quem eu sou. Ninguém diz quem eu sou. Porque quem tem autoridade para definir quem eu sou, é aquele que a si mesmo se entregou por mim. É aquele que se doou na cruz do Calvário por mim. Ele tem autoridade para dizer quem eu sou. E não são as minhas vitórias ou as minhas derrotas. Não são os meus sucessos ou os meus fracassos. Não são os meus ganhos ou as minhas perdas. E com Jesus, irmão, essa situação não foi diferente. O diabo estava tentando lançar uma crise de identidade em Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo 4, e verso 1 a seguir. Eu quero me estender um pouquinho na leitura com vocês até o verso 7. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 7, diz a palavra: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 7, vocês podem ler? 1, 2, 3. Por duas vezes, Satanás, ao tentar Jesus, usa a expressão: se tu és o Filho de Deus. Jesus, ele está sendo alvejado por Satanás. E o propósito de Satanás, irmãos, era instalar uma crise de identidade em Jesus. Vamos ver se ele é mesmo Filho de Deus. Vamos ver mesmo se ele diz ser quem é. O objetivo de Satanás era distrair Jesus da sua identidade original como Filho de Deus e fazê-lo
em prol de boas ações, porque o objetivo era que Jesus fizesse um milagre transformando pedras em pães. E depois o objetivo é que Jesus fosse socorrido com o anjo de Deus ao se lançar do pináculo do templo. Então veja, com objetivos aparentemente favoráveis que iriam apontar para o poder sobrenatural de Deus, Satanás tenta lançar uma crise de identidade em Jesus. E a pergunta que é muito simples é, se ele tentou isso com Jesus, ele não vai tentar com a gente? Se ele tentou lançar uma crise de identidade em Jesus, olha o atrevimento de Satanás. Você acha mesmo que ele não vai tentar lançar uma crise de identidade em você? Você acha que você está vulnerável ou você está acima desse risco? Assim como um tentador se aproximou de Jesus, ele também se aproximará de nós. 1 Pedro capítulo 5 vai dizer que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Sabe o que isso quer dizer? Que o diabo, ele se aproxima de nós, tentando nos tragar. Ele tenta se aproximar de nós, com o objetivo de instalar em nós uma crise de identidade. O Charles Spurgeon foi reconhecido como o príncipe dos pregadores. Ele foi um pregador inglês que viveu há 132 anos atrás. E Charles Spurgeon, ele tinha uma frase que era a seguinte: Deus teve um filho sem pecado, mas ele nunca teve um filho sem tentação. O que Spurgeon estava querendo dizer é que mesmo Jesus sendo filho de Deus sem pecado, Jesus sendo filho de Deus viveu a realidade da tentação. Então se Jesus viveu a realidade da tentação, todo ser humano, todo filho de Deus, todos os que se relacionam com Cristo, viverão também essa realidade. Não tem para onde correr, não tem como se esquivar. Você não está acima das tentações. Eu não estou acima das tentações. O diabo, nosso adversário, está ao derredor, bramando, procurando nos tragar. Se ele fez isso com Jesus, ele não vai fazer com a gente? Jesus poderia ter dado demonstrações do seu poder. Jesus poderia ter transformado pedra em pão, irmão. Jesus poderia ter se lançado do pináculo do templo e um anjo de Deus dar um rasante e pegar Jesus antes dele se esborrachar nas pedras. Jesus poderia ter cedido à tentação de Satanás sob o pretexto de fazer coisas boas. Só que ao mesmo tempo, pensa comigo, Jesus poderia facilmente repreender Satanás e mandar Satanás para uma outra galáxia. E dizer para ele, cala-te e some daqui. Igual ele fez com muitos demônios. Vocês vão se lembrar que muitos demônios Jesus expulsou dizendo isso, cala-te e sai dele. Jesus poderia silenciar Satanás nesse episódio, mas não silenciou. Por que será que ele não silenciou? Porque autoridade ele tinha. Quantos concordam com isso? Tinha autoridade. Poderia ter mandado Satanás para o raio que o parta. Vai para os quintos do inferno, é o lugar dele mesmo, né? Então, ele poderia ter dito isso. Vai para o seu quintal. Mas ele não disse. Por que ele não disse? Porque Jesus resistiu à tentação de uma maneira que nós podemos nos identificar e imitar o que ele fez. Sabe por que Jesus combateu a tentação do jeito que combateu? Para deixar para nós, entregar para nós um modelo. Mais ou menos assim, eu vou ensinar vocês como se combate a tentação. É isso que Jesus fez. Com esse episódio, Jesus está nos ensinando a como combater as tentações. E isso fala muito da nossa identidade, irmãos. Fala muito de quem nós somos em Cristo. Eu me identifico com o que Jesus fez ao vencer a tentação.
com a palavra de Deus, ou eu não me identifico com o que Jesus fez e tento vencer as tentações com meu próprio esforço, com a minha própria garra, com o meu próprio entusiasmo, com a própria força do meu braço. Como é que você está lutando contra as tentações? Na sua força? Como é que você pretende lutar contra as tentações que virão sobre você em 2024? Com seus próprios recursos? Com a sua própria sabedoria? Ou com o modelo que Jesus já nos deixou? O modelo que Jesus nos deixou é um modelo altamente eficaz, poderoso e que dá resultado, irmão. Então, quem se identifica com Jesus tem alguns fundamentos que ajudam a definir a nossa identidade nele. Eu quero falar sobre esses fundamentos. Fundamentos que tem de quem tem a sua identidade bem definida em Jesus. Primeiro fundamento, você pode ler? 1, 2, 3. Quem é o Cristo vivo para cada um de nós? O Cristo vivo de hoje é o mesmo Cristo que viveu na Galileia há mais de 2000 anos atrás? O Cristo vivo de hoje é o mesmo Cristo vivo que estava na criação do mundo em Gênesis, quando Ele, Deus Pai e Deus Espírito Santo, disse: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. O Cristo vivo com quem nós nos relacionamos hoje é aquele que já está na pós-existência, no futuro, no fim dos tempos. Com qual Cristo nós nos relacionamos? Um Cristo da história, um Cristo crucificado, que a gente olha a imagem dele, sente pena, dói e fala: ai, ele merece a minha adoração. Com um Cristo desconhecido, ou com Cristo vivo? O Cristo vivo. Qual é a identidade de Jesus que você carrega? Quem é Jesus para você? Essa foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos em Mateus 16. O que dizem os filhos do homem? O que dizem os homens ser o filho do homem? E aí sabe o que eles responderam? Uns dizem que você é Elias, uns dizem que você é Jeremias, uns dizem que você é algum dos profetas. E Jesus reverte a pergunta para eles e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Se essa pergunta fosse para você e para mim hoje, irmão, será que essa pergunta ia nos embaraçar? Se Jesus aparecesse para nós aqui hoje e dissesse assim: e aí, quem eu sou para você? Quem você acha que eu sou? E a nossa resposta sobre isso, às vezes, é muito semelhante à resposta de alguns dos seguidores de Jesus. Deixa eu te dar um exemplo disso. Mateus capítulo 13, projeta para nós o verso 54, por favor, Leandro. Mateus 13, 54. E chegando-se à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e eles diziam o que, gente? Quanta sabedoria, quantas maravilhas Jesus faz. Detalhe, pega a linha de raciocínio do começo desse versículo. Ele chegou à pátria dele. Ele chegou na sua cidade natal. Ele chegou em Nazaré, que teoricamente as pessoas conheciam ele. Sim ou não, gente? Conhecia. Só que olha que interessante. Eles estão dizendo: quem é esse? Com tanta sabedoria, com tantas maravilhas. E aí no verso 55 eles dizem assim: não é ele filho do José? Filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Os seus irmãos não são o Tiago, o José, o Simão e o Judas? Em outras palavras, eles estão definindo quem Jesus era para eles. E para eles, Jesus era o filho do carpinteiro.
Jesus era alguém comum, simples, alguém que não tinha expressão. Em outras palavras, eles estão dizendo, nós não conhecemos Jesus o suficiente. Algumas pessoas conhecem Jesus melhor do que nós. Ai. Irmão, pensa assim comigo. Se no grande dia, a gente chega no céu, e aí, eu compareço diante de Jesus, e diante de Jesus comparece também uma pessoa que era morador em situação de rua, dependente químico, que durante 30 ou 40 anos da sua vida, detonou a sua vida nas drogas, e de repente, Jesus olha para mim e diz assim, Gabriel, você não me conhece como essa pessoa me conhece. Você não me conhece do jeito que esta pessoa me conhece. O nível de conhecimento que essa pessoa tem sobre mim é mais profundo, Gabriel. Você não entendeu. O nível de conhecimento dos vizinhos de Jesus de Nazaré, gente que cresceu com Jesus, gente que viveu com Jesus, gente que comia com Jesus, gente que brincava com Jesus, gente que via Jesus entrando e saindo da casa da mãe dele, Maria, gente que via Jesus acordando com remela no olho, com bafo na boca, gente que via Jesus no dia a dia, irmão. Eles não conheciam Jesus como Jesus gostaria que eles o conhecessem. A pergunta que não quer se calar, em 2024, que nível de intimidade, de relacionamento nós escolhemos ter com Cristo vivo? O nível de intimidade alto, profundo, verdadeiro, legítimo, ou nível de intimidade superficial, raso, interesseiro, egoísta? Que tipo de relacionamento nós teremos com Cristo vivo? Então, o primeiro fundamento de quem tem a sua identidade bem definida em Jesus é esse. Ele conhece e se relaciona com Cristo vivo. Em segundo lugar, ele supera a sua crise de identidade olhando para Jesus. Diga isso comigo, eu preciso superar as minhas crises de identidade olhando para Jesus. Por quê, irmãos? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente encontra relatos como esse de Mateus 4, apontando a forma e a maneira como Jesus supera uma crise de identidade. Quando a gente olha para Jesus, a gente encontra Jesus utilizando a palavra para vencer os confrontos e superar as suas crises. Jesus não venceu Satanás com uma intervenção da sua natureza divina. Ele poderia ter feito isso, e como eu disse, mandado Satanás para uma outra galáxia. Mandando Satanás para os quintos do inferno. Mas ele não fez isso. E por que ele não fez isso? Muito simples. Porque Jesus, ele não usou a sua natureza divina para vencer Satanás. Muitos de nós lemos esse episódio bíblico e achamos que Jesus superou a tentação porque ali estava predominando a natureza divina. É verdade, Cristo tinha a natureza divina, mas Cristo também tinha a natureza humana. Você diz amém? Então preste atenção em algo. Jesus se fez homem, se esvaziou, deixou o padrão divino para se revestir, encarnar como homem e viver as suas lutas como homem. Olha o que diz Hebreus capítulo 5 e verso 8. Esse texto é muito importante para você entender essa linha de raciocínio. Você pode ler? 1, 2, 3. Ou seja, Jesus aprendeu a obedecer por meio dos seus sofrimentos. E quem estava sofrendo, irmão, não era a natureza divina de Jesus. Quem estava sofrendo era a natureza humana de Jesus.
A sua natureza humana estava sendo provada nos 40 dias de jejum no deserto. A sua natureza humana estava sendo tentada por Satanás. Não era a sua natureza divina. E o escritor aos Hebreus entendeu isso. E olha o que ele escreve: que o filho aprendeu a obedecer por intermédio dos seus sofrimentos. Ele aprendeu a ser obediente por meio de passar por sofrimentos. Diferente disso, nós temos 2 exemplos na Bíblia de gente que viveu as suas crises de identidade e acabou abraçando elas, acabou permitindo ser conduzidos por elas. E quem são esses 2 exemplos? Número 1, Satanás. Número 2, Adão. Satanás viveu uma crise de identidade. Olha o que diz Ezequiel capítulo 28, verso 14. A Bíblia diz que Satanás era querubim ungido, estabelecido no monte de Deus. Dá para você pegar essa linha de raciocínio, gente? Querubim ungido, estabelecido para proteger o monte santo de Deus. Não era um demôniozinho. Não era um anjo que vagueava em qualquer cantinho dos céus. Querubim ungido, escolhido e estabelecido para proteger o monte santo de Deus. Esse era Satanás antes da queda. E Isaías capítulo 14, verso 12, a palavra vai dizer que ele caiu do céu, como uma estrela da manhã, como um filho da alva. Ele foi lançado por terra, ele que debilitava as nações. Versículo 13, ele dizia, olha isso, olha a crise de identidade surgindo assim, aqui. Ele dizia: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas bandas do lado do norte. Versículo 14, vocês podem ler? 1, 2, 3. Crise de identidade. Ele não foi escolhido para ser semelhante ao Altíssimo. Ele não foi escolhido para colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ele não foi escolhido para subir aos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltar o trono dele, o nome dele. Ele não foi escolhido para isso. Por isso que ele virou Satanás. Ele viveu uma crise de identidade, que ele abraçou essa crise de identidade, e por ter abraçado essa crise de identidade, irmãos, um anjo de luz, um querubim da guarda ungido, se transformou em Satanás. Deixa eu fazer uma pergunta inteligente, você é muito inteligente. Se Satanás abraçando a crise de identidade dele, aconteceu isso, o que pode acontecer comigo e com você se a gente abraçar as nossas crises de identidade? O que pode acontecer comigo e com você? A semelhança de Satanás aconteceu com Adão. Ele desejou o que não era para ele. Não vai dar tempo da gente ler a Bíblia, mas você conhece os textos bíblicos. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi colocado no jardim para cuidar do jardim, para administrar o jardim. E a Bíblia vai dizer que ele despreza o privilégio de governar o jardim, não se contenta com aquilo e quer ser igual a Deus. Quer ser igual a Deus. Crise de identidade. Não se contentou com o que tinha, com o que Deus estabeleceu, abraçou a sua crise de identidade. E a Bíblia diz em Gênesis 3, 6 e 7, que ele vendo a mulher come da árvore do entendimento do bem e do mal, oferece para Adão, ele come e os seus olhos são abertos e ele percebe que ele estava nu. Irmão, a crise de identidade vai querer te pegar em 2024. Sabe qual é o antídoto
para você não ser pescado pela sua crise de identidade, saiba muito bem quem você é em Cristo. Saiba muito bem quem Jesus tem te tornado. Saiba muito bem o que Ele espera de você. Que essa é a forma de enfrentar uma crise de identidade. Não é no seu braço. Não é nos seus recursos, não é na sua sabedoria. Mas é sabendo que nós somos filhos de Deus. E nós queremos dizer, como filhos de Deus, nós queremos dizer que as nossas lutas, as nossas guerras, os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas derrotas, os nossos sucessos, os nossos fracassos, não altera a nossa identidade. Nós não somos definidos por nada disso. Os meus defeitos não me definem. As minhas qualidades não me definem. O meu sucesso, a minha vitória, o meu fracasso, a minha derrota, a minha luta, a minha guerra, a minha dor, a minha angústia, nada disso tem poder para me definir. Porque Jesus já me definiu. Jesus já te definiu, irmão. Pare de lutar contra isso. Se esquive das distrações que a crise da identidade tenta gerar na sua vida. Porque em 2024 Satanás vai jogar pesado para tentar te instalar uma crise de identidade. Assim como ele fez com Jesus. Assim como ele fez com Jesus, ele vai tentar fazer conosco. Só que nós queremos declarar isso para os céus. 1 Coríntios 2 é o último texto que eu leio. Aleluia. Diz a palavra em 1 Coríntios 2, verso 3 a 5, por favor, Leandro. Quantos acreditam que Paulo era um grande homem de Deus? Agora preste atenção, irmão. Paulo era um grande homem de Deus porque ele sabia que as crises existenciais dele não definiam quem ele era. Não definia. E prova disso é esse texto aqui. Olha o que ele diz. Eu estive convosco, de que maneira? Que mais? Que mais? Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas para que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. Irmãos, presta atenção nisso. O Paulo diz assim: eu fui ter com vocês em fraqueza. Eu estava com medo. Se ele pudesse estar aqui hoje, ele falaria: eu estava com frio na barriga. Eu estava morrendo de medo. Os judeus ameaçaram me matar. O meu próprio povo, depois que eu me converti a Jesus, começou a me perseguir. Assim como eu persegui os cristãos, agora eu estou sendo perseguido. Se Paulo estivesse aqui, ele vai dizer: olha, eu sofri apedrejamento, eu sofri naufrágio. Ele fala isso aos coríntios. Eu sofri dores, eu sofri perdas, eu sofri angústias, eu tive ansiedade, eu fiquei deprimido, eu sofri estresse. Mas Paulo sabia, irmão, que nada disso definia quem ele era. Será que você pode estar tão definido a ponto de dizer: o estresse não me define, a depressão não me define, a ansiedade não me define, os problemas não me definem, os boletos a pagar não me definem, a doença não me define, as minhas guerras não me definem, os meus desafios não me definem, Cristo me define. Jesus me define.
Essa é uma palavra que tem que estar na sua boca e no seu coração em 2024, porque eu repito, Satanás tentará instalar uma crise de identidade na igreja. E na sua vida também. Quando essa crise chegar, o que você vai dizer? O que você vai falar? Eu termino com essa conclusão. Jesus é tudo que a gente precisa para termos uma identidade bem definida como filhos de Deus. Se lance nos braços de Jesus. Começa 2024, irmão, se lançando aos braços dele. Começa 2024 no lugar ao qual você nunca deve sair. Nos braços daquele que te define. Querido Deus, nós te louvamos pela tua presença aqui. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos ensinou a vencer as tentações. Somos tão falhos, tão fracos. Somos tão limitados, Senhor. Mas a tua palavra nos garante, em ti podemos todas as coisas. Porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Está escrito na tua palavra, diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor é o forte, que desenvolve em nós fortalezas. Por isso, Senhor, que esta identidade esteja bem estabelecida na vida da igreja em 2024. Que neste ano a tua igreja não seja confundida, Senhor. Que neste ano a tua igreja não esteja distraída acerca da identidade que já possuímos, acerca da autoridade que já possuímos, acerca do discernimento espiritual que já está em nós. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, como nós oramos no começo desse culto, oramos agora, abre os olhos do nosso entendimento. Derrama sobre nós espírito de sabedoria. Derrama sobre nós espírito de conhecimento. Que a tua igreja, Senhor, caminhe no poder sobrenatural do teu Espírito. Que a tua igreja perceba os céus abertos e a glória do Senhor manifesta sobre nós. Que a tua igreja, Pai, se desvencilhe de todas as estratégias do diabo para lançar crises de identidade. Nós não precisamos, nós não queremos ser confundidos, nós queremos estar olhando para ti, Senhor. Faz isso com a tua igreja, faz isso conosco nesse ano. Se você puder, se coloca de pé, em nome de Jesus. E se você puder continuar orando, ore a intercessão que o Espírito Santo está colocando no teu coração, na tua mente. A Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Interceda agora a intercessão que o Espírito Santo está colocando no teu coração. Ore sobre isso. Te adoramos, Jesus, e levantamos a ti esse altar de gratidão. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor quem definiu a nossa identidade. A nossa identidade está escondida em ti, Jesus. Somos o que somos pela graça do Senhor. Podemos avançar pela fé.
Podemos superar os obstáculos de 2024 pela fé. Podemos andar sobre as águas em 2024. Podemos mergulhar em águas mais profundas. Podemos entrar nas fornalhas e elas não nos queimarão. Podemos, Senhor, entrar na cova dos leões e eles não vão nos devorar, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos guia, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é bom. Ah, louvamos a tua bondade, Senhor. Louvamos a tua bondade. Eramandaramas, o que taramandaraba. Eramacasto, que taramandaraba. Urimada canto, rubacibe de cantaramandaraba. Oh. Vamos, igreja, adore. Vamos, igreja, adore. Ei, Jesus, Tu és o Rei. Tu és o que nos faz vencer as tentações. Tu és o que nos faz vencer as tentações. Ei,